O PCcast de hoje é com um super-herói com capa e tudo. Super-herói da cultura. Depois da vinheta, confira o nosso papo com Haroldo Pereira, poeta, agitador cultural e criador do festival Psil Poético, o maior festival de poesia do interior do Brasil. Haroldo, seja bem-vindo ao PCcast. E aqui eu já vou fazer uma errata, porque na hora que tava passando a vinhetinha, você já corrigiu que o Psil Poético é o maior festival de poesia do Brasil e não só do interior do Brasil, não é isso? Exatamente. É porque você incorreu nesse erro, a gente tem que, né? Tem que corrigir. Estamos trabalhando a vida inteira. Polícia, cartão vermelho. Necessariamente a gente precisa corrigir. É isso aí. Porque o projeto, né, o Festival de Arte Contemporânea Psil Poético, que é um projeto do Grupo de Literatura e Teatro Transa Poética, do qual eu faço parte, ele é o mais amplo, mais abrangente, maior do país, né? Acontecendo em Montes Claros já nesses 39 anos consecutivos. Acontece no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, esporadicamente também pelo interior, como vai a Januária, Janaúba, Bocaiúva, Pirapora, Ouro Preto, Coração de Jesus, né? Coração de Jesus, eu estou dizendo para o amigo lá, meu conterrâneo, depois fala, Haroldo, você não fez o Psil Poético em Coração de Jesus? Fala, vamos combinar, a gente vai aí. É isso aí. Tá? Então... Não necessariamente é onde já foi, né? Onde pode ir. Exatamente. Coração de Jesus a gente precisa ir. É isso aí. Então ele existe no país. E sempre nesses lugares, onde são referências da cultura, o Psil Poético é o maior acontecimento da poesia brasileira, além de em Montes Claros, que é o tradicional. A gente chega lá, é o maior. A referência para as pessoas é o Psil Poético. Isso aí. Porque ele acontece nesses anos todos, ininterruptamente, é uma coisa raríssima, e sem ter as condições necessárias, né? A gente faz dentro de um campo de invenção, de guerrilha e de muito amor à arte. Dito isso, quem é Haroldo Pereira? Haroldo Pereira é um mulato nato, um negro de um bairro operário em Montes Claros, o Morro, nosso grande bairro Morrinhos. Nasceu em Mock City mesmo, né? Não, nasci em Coração de Jesus. Coração de Jesus. Eu citei Coração de Jesus. Saindo de Coração de Jesus aos 2 anos de idade, com a minha então família. Só nasceu praticamente. Vindo morar em Montes Claros, onde moro até hoje, né? E... Sempre morou na Vila, Haroldo? Não, eu Vila Guilhermina? No Morro. No Morrinhos. Morro é a minha referência máxima. Mas a Vila Guilhermina dialoga permanentemente com o Morro. Só tem a linha ali atravessando, isso aí. Mas o resto a gente tá lá. Porque no Morro é que eu aprendi a lida, né? O diálogo com os batuques afros brasileiros, com os nossos catupês, marujos e caboclinhos, com o samba das escolas que o Leonel Beirão de Jesus produzia. Nós éramos vizinhos, nós morávamos de frente. Bacana. Então, essas referências do Morro são a minha lida, o meu desenho de homem negro brasileiro. Bacana, Haroldo. E você é João Haroldo Pereira e tirou o João do nome artístico. Aí você já corrigiu nesse segundo momento. João Lennon. Você podia ser João igual John Lennon. Existe John. João Gilberto. Existe João, existe Juan, e vai assim. João tem muitos, Haroldo tem poucos, né? O próprio né? Walter Franco já cantava isso de forma bonita. Existe João, existe John. Existe João, existe John. Apesar de tudo, tudo é muito leve. Walter Franco. Mas o João, eu adoro esse nome. Eu até brinco com meu filho, Lucas, filho de João. Isso aí. João tem uma música bonita de Belchior, comentário a respeito de John, que ele faz, né? Várias músicas que foram feitas, inclusive letra maravilhosa de Ronaldo Bastos. O tempo andou mexendo com a gente, sim. Eu não me esqueço. John, eu não esqueço, e aí chega em certo ponto que a intimidade de Belchior com John Lennon fica tão grande que ele chama de João. Vai lá, João. Não é isso? João é espetacular. É igual grandes músicas, né? Que essa passagem de John Lennon proporcionou aqui no Brasil. Uma delas, inclusive, Rua Ramalhete. Canção do Novo Mundo, do nosso conterrâneo, né? Beto Guedes. Beto de Castro Guedes. Bacana demais. Haroldo,
E aí você cresceu aqui em Montes Claros e quando que você começa a se envolver com cultura propriamente dita? Ué, desde quando eu saí descalço e sem camisa, não atrás do trio elétrico, mas atrás do mestre Zanza e nossos dançantes lá no morro, né? Os catopês, porque o Leonel Beirão de Jesus, o Leonel Beirão recebia os catopês, marujos e caboclinhos na casa dele. E ali, na Rua Bonfim, a Rua Bonfim, que depois virou Avenida Leonel Beirão de Jesus, ele recebia, ele e Dona Maria. O criador, inclusive, da boneca do Leonel, né? O próprio Leonel Beirão. Então ele recebia lá, ele fazia um almoço sempre para eles, e recebia e eu ia acompanhar. E como eles saíam dançando, eu saía atrás, descalço e sem camisa. E mamãe, Dona Juscelina, ficava, moço, não sai para a rua sem avisar, não. Mas com o som, com os tambores dos catopês, não tinha como ir lá avisar para depois, né? Então a gente saía já inebriado com aquela beleza inteira. Então, naquele momento, eu já comecei a descobrir essas coisas bacanas de Montes Claros, com a beleza, as cores, né, dos dançantes, né, com a marujada, com a caboclada, com os catopês. Então, isso me despertou. Isso eu tinha 8 anos, a partir disso eu não deixei de acompanhar nunca mais, até hoje, né? Estamos aí fazendo com eles as nossas celebrações. Mas comecei a descobrir a música, a tocar uma guitarrinha de plástico, a criar uma bateria com panela e latas, e a gente começava a ensaiar no quintal, eu e os meninos do morro, e era muito legal. A gente fazia apresentações, cobrando uma entradinha lá, que era alguma coisa, no nosso quintal, e era muito legal aquilo. E qual que era o repertório? Qual eram as músicas que vocês cantavam nesse tempo aí? Na prática, a gente cantava muita coisa, porque a gente ouvia muita coisa. Meu irmão, Sebastião Nelson, ele tinha uma quantidade de vinis. Assim. Sebastião Nelson é nome de cantor de... Não é o Nelson Ned, nem o Nelson Sebastião Gonçalves. Nelson... É o Sebastião Nelson, meu irmão. Sebastião Nelson é nome de cantor de country, né? Sebastião tá Nelson. Certo, Pois é, o Tião, Sebastião Nelson, ele tinha muitos discos, ele tinha lá Renato e seus Blue Claps, tinha Gerry Adriane, Vanderlei Cardoso, o Roberto e o Erasmo, e tinha Beatles, Stones. Então a gente ouvia muito aquilo, e era uma maravilha, né? E aí cantava, né? Essas coisas da Jovem Guarda cantava, mas a gente cantava muitas coisas que a gente inventava. Entendi. A gente inventava e saía cantando. Tanto é que aos 12 anos começamos a participar dos festivais em Montes Claros, na Escola Normal, no Colégio São José, com as coisas autorais nossas. E tinha nome a banda? A gente deu um nome, em determinado momento passou a se chamar Ataque Cardíaco. Era um nome punk, né? Eu digo para o mundo que nós inventamos o punk rock, que o John Ralston pensou que lá em Londres ele inventou primeiro que nós, mas nós inventamos primeiro, depois coincidiu de divulgarem eles e nós ao mesmo tempo. Que enquanto eles saíam na mídia inglesa, que a Inglaterra passava os ingleses passavam por uma crise absurda, nós aqui na ditadura militar do golpe de 64, e eles passando por uma crise absurda lá. E eles criaram o punk, e nós já tínhamos o punk nosso, que a gente tocava em vários lugares na escola. Então normal. você foi punk antes de ouvir os Sex Pistols? Antes de ouvir os Sex Pistols, né? O Joãozinho Podre, o João Haroldo Pereira aqui. Então a gente fazia, assim, o nosso punk, cantávamos no programa Buzina do Chacrota, que era meu querido Gelson Dias, velho maravilhoso GD. Gelson. E bota velho nisso, o velho GD e bota velho querido nisso, como Gelson. diria Caroba. E aí fizemos no programa dele algumas vezes, eu, o França, o Diva, o Sérgio, a gente fazendo punk mesmo. E nosso, né? E a gente fazia uma Quem era a banda mesmo? Lembrei? Sérgio Zuba, Francis Bell, Diva, Edivaldo. Diva é que tem uma banca ali perto ali na Vila Guilhermina, lá perto da rodoviária. Diva tem... A gente cantava juntos, os meninos todos fazendo músicas nossas. E em determinado momento a gente começou a juntar outra moçada, que veio ser o Lulu, depois Eltomar Santoro. Eltomar era da Santa Efigênia, ali no morro também. Gênio. Meu vizinho, é um gênio da Santa Efigênia. Eltomar Santoro. Até poesia, né? Todo dia ele tinha um nome diferente, né? Até que ele inventou Santoro e pegou. Aí o pai dele... Eltomar Santoro Júnior, seu filho da puta, você não me respeita, não? Elton Gomes Santos era o nome do Eltomar. Eltomar, uma família, todo mundo ali, todos.
artistas, né? Bacana. É uma família que tinha que ser tombada, a família inteira, pelo patrimônio histórico de Montes Claros. Nosso baterista Ismoro da Ponte, o grande baterista, e para a nova geração, a voz da Feirinha. Né, quando tinha aqueles shows da Feirinha, aliás, pararam com os shows da Feirinha, a Feirinha era chique na Avenida Sanitária, foi pra Matriz e acabaram com os shows. Não, ela foi primeiro na Matriz, bem primeiro, porque você é um garoto mais novo. Mas depois ela atingiu o povão ali na Avenida, não era isso? Ela teve uma história. Primeiro na Matriz, foi quando a gente cresceu ali, fazendo apresentações, levando nossos poemas, os trabalhos mimeografados nos livros. Aquela pegada, a feira de artes ali na Matriz foi a coqueluche. É verdade que nessa época da Matriz, você fez um poema no coreto que desagradou Padre Dudu de forma tal que ele suspendeu as apresentações artísticas ali na feirinha? Teve isso mesmo ou é lenda urbana? É bacana, porque todas as pessoas têm a sua forma de contar um fato. Aí cada um cria uma história. É bacana porque é dessa dimensão histórica. Mas qual que é a história real mesmo? A história real é que nós era um grupo organizado de poetas geniais, um já saudoso, Zacarias Mercal, Zaca Mercal, né? O Zaca Mercal, a Regina Vieira, o Nadir Antônio Cunha, Haroldo Pereira, Renilson Durães, de Reis Gomes Brito, né? Essa moçada, nós fazíamos trabalhos nossos mimeografados. Quase uma formação de quadrilha aí, ó. É uma bela quadrilha literária. Quadrilha literária, boa. Bela quadrilha literária. A gente fazia aquele trabalho e a gente fazia aqui, e eu fazia daqui, fazia Rio, Ouro Preto, porque a gente ia pro Festival de Inverno, ia pro Rio pela a minha irmã que morava lá, que era a nossa família. Então, a gente divulgava plenamente. E era um movimento no Brasil da poesia mimeografada, e a gente daqui dialogando com esse movimento. E numa sequência, nós fomos, de vez em quando, cada um lançando o seu livro. Chegou na minha vez, eu fui lançar o livro exatamente Canto de Encantar Serpente, que eu preparei, né? Depois do Zacarias ter lançado, o Nadir Antônio Cunha ter lançado, e assim por diante. Aí eu fui lançar. E lançamos, e eu, sempre artista que sou, nós preparamos o trabalho, o recital, o sarau, com muitas pessoas da nossa geração. Muitas garotas lindas, vários companheiros queridos, e cada um lia um dos poemas do meu livro lá, no Coreto da Praça. E um poema em prosa, que dava o título ao livro, Canto de Cantar Serpente, ele era mais à vontade, mais solto com a linguagem, né? Dialogava mais plenamente com a realidade. E nós fizemos a leitura dele. E foi lindo, as pessoas aplaudiram, adquiriram os livros, a gente estava comercializando e tal. Aí a história é o seguinte, aí tudo bem, saímos felizes, orgulhosos daquele momento, que era uma história da sequência do trabalho que nós estávamos fazendo, era a nossa geração, todo mundo garoto, 18, 20 anos. E no outro dia, a hora que eu desço, mais ou menos em torno de meio-dia, me dão uma notícia da Rádio Sociedade, fazendo no jornal de meio-dia, que era mais ou menos o Nacional, quando o Jornal Nacional tinha público, e todo mundo ouviu a notícia quando falaram de um poeta pornô e tal, e falaram dessa pessoa que fez isso e fez aquilo, que desrespeitou o Padre Dudu, desrespeitou a igreja. Nada disso a gente pensou, nem por nada. Nós fizemos nossa arte, fizemos a nossa manifestação cultural plena. E aí eu procurei, fui até a rádio saber que notícia era essa. Aí a pessoa me falou, quem coordena é o Benedito Said, tal. Aí eu procurei o Bené. Falou, Bené, teve essa notícia assim, assado e tal, eu gostaria de ver a notícia. Aí ele pegou e me mostrou o que ele escreveu e apresentou, deturpou o poeta Haroldo Pereira, e aí eu pedi direito de resposta. Falei, eu solicito o direito de resposta e tal. Fiz lá, ele anotou. Aí passa dias, ninguém tinha escutado esse direito de resposta, que eu anunciei que sairia. Nem eu, nem ninguém. Aí eu procuro, aí ele fala, mas saiu. Eu falei, qual horário? Que ninguém, o pessoal que escuta o jornal não viu. Nós demos às 23 horas. Isso o Benedito Said deu, é o jornalismo. Direito de resposta às 23 horas. Então é isso, mas não tem, é só uma historinha, que cada um faz uma versão. É isso aí. Foi uma vez que meu amigo Renato Lopes, o popular Renatão de Paulo Guedes, RPG. Meu querido amigo. Pediu o papai, na época da Unimontes, para fazer um programa na Rádio Unimontes. Aí, papai, Renatão, você vai fazer um programa de quê? Sei lá. Falou, então faz de 2 às 5 da manhã.
Acordo, Tá bom. Ai, ai. Mas aí eles eram bons amigos, são até hoje, né? Senso de humor bom, falou, Renato, estamos querendo fazer um programa de rádio, vai virar esculhambação. Mas, Haroldo, e aí o seguinte, teve um momento que você teve essa questão da música, tal, do ataque cardíaco, grupos teatrais, e você passa algum período no Rio de Janeiro, foi isso? Sim, ou foi primeiro Belo Horizonte, ou foi de Montes Claros pro Rio direto? Como é que era isso aí? Como é que foi essa busca por novos ares? Havia um diálogo já com o Rio, que minha irmã, a Zenália, Maria Zenália, tem um João e tem uma Maria Zenália. Ela, morando no Rio, a gente sempre estava lá, indo, vindo, voltando. Mas como começamos a mexer com a arte mesmo, de forma mais permanente, e fazendo esse punk rock, nós começamos a Belo Horizonte também, porque a família do Elton, a gente era amigo e a família morava lá, na rua Rio de Janeiro, no centro de Belo Horizonte. Então a gente se encontrava lá e fazia algumas participações de trabalhos e também aqui em festivais diversos. Elton, que estou dizendo, é o Tomás Santoro, né? E em alguns momentos nós nos organizamos melhor para cantar algumas músicas da nossa autoria mesmo. Aí fizemos Belo Horizonte, fizemos Pirapora, Brasília, a tradicional, né? Porque depois o JK pegou o nome emprestado para dar o nome à capital. Então, a tradicional a gente fazia aí também. E fomos ao Rio fazer esse trabalho de música autoral. Aí tocávamos num lugar, em outro. E nos organizamos em determinado momento que a gente foi fazer uma sessão da meia-noite no Teatro Opinião, no shopping de Copacabana, né? Tocamos lá e tal. E quem dava força pra gente era um colega mineiro, o Ezequiel Neves, conhecido no meio artístico como Zeca Jagger, que produziu... Foi o cara que produziu o Barão Vermelho, né? Em segundo momento, sim. Primeiro Made in Brasil, também de punk, em São Paulo, e depois ele... Mas que ele tornou-se conhecido, assim, da grande mídia, vamos dizer assim, quando... A Som Livre. Ele estava produzindo para Som Livre e, em determinado momento, os meninos deram para ele uma fita para ele ouvir, uma fita cassete. Os meninos eram o Frejá, o Cazuza, entre os outros. Aí ele ouviu e achou o máximo e propôs ao pai do Cazuza que gravasse. O resto é história. O resto é história. Explodiu e tal. Então ele sempre escrevia nos jornais cariocas a nosso respeito, dava umas notinhas do punk rock e tal, e elogiava. E a gente fizemos um trabalho em Saquarema, no festival de rock e tal, essas coisas. Então foi essa pegada. E começou a sair na revista Pop, sobre o nosso trabalho, a dar destaque, jornal de música carioca. Nelson Mota escreveu no jornal o Globo, no segundo caderno, dando primeira página, chamando sobre o nosso trabalho, falando sobre as letras do punk e tal, naquela época. Então começou a dar essa pegada, dar um destaque, né? Foi legal. Então, e o Elton comigo, né? A gente fazia muita onda pelo Rio, era bem bacana, nós da mesma geração. E o punk rock era uma referência nossa, porque era uma invenção que a gente tinha da nossa identidade, com as letras que nós fazíamos e tal. Então, o Ataque Cardíaco foi uma referência. Por um período curto, mas teve um boom bacana, foi quando o Raul nos convidou para cantar no show O Dia em que a Terra Parou. Foi no ano de 1978, no Teatro Teresa Raquel. Para fazer abertura ou uma participação? Uma participação, cantar com ele. Eu cantei com ele 2 músicas no show, que foi o Metamorfose Ambulante e Sociedade Alternativa. Foi muito legal. E recentemente uma amiga minha que é da produção em São Paulo, a Rosana Karamaschi, encontrou 2 fotos exatamente desse show que a gente está no palco e me enviou. Foi muito legal receber, porque eu tinha memória, mas não tinha nada registrado do meu lado. Agora eu tenho essas 2 imagens. Show demais, Haroldo. E aí o seguinte, dá uma freada na música e começa a poesia, né? Ou foi uma coisa simultânea? Sempre andou. Ainda a gente canta as nossas músicas assim, mas sem dar ênfase, né? Mas a poesia é sempre presente. Eu acho que a poesia é que me traduz, né? Essa pessoa inquieta, essa pessoa que ama o diferente e consegue ter afeto por todas as pessoas de forma plena. Você lembra do seu primeiro poema, assim, mais profissional? Vamos dizer assim? Eu não tenho dessa forma. Você falou, porra, a coisa é séria, assim, esse é meu primeiro poema, ou você não consegue pescar isso na memória?
Não, tem até registrados, né? Diversas publicações que a gente fazia no Diário de Montes Claros, que tinha as páginas literárias no final de semana, no Jornal de Montes Claros, então sempre foram publicados nesses jornais. Então, está nessa história pregressa. Se pesquisar, eu vou ter, mas não dessa forma clara, objetiva, eu não tenho. Eu acho que a poesia está presente em mim a vida inteira, então não tem dessa forma organizada, não. Como que você classifica a sua poesia? Tem estilo? Tem rótulo? Não, não tem rótulo. Exatamente a poesia. Eu acho que o Mário Quintana era um tremendo poeta porque não viajava nessa ideia. Eu também não viajo. Eu experimento a linguagem, assumir como poeta dentro da trajetória do mundo, sem essa pretensão de ter isso ou ter aquilo. Qual poeta que mais fez sua cabeça? Ou mais faz? De fato, o que mais faz é talvez um dos maiores poetas do mundo, nascido em Itabira, que tinha uma produção máxima, né? O nosso coestaduano, o Carlos Drummond de Andrade. Eu acredito que tenha sido, que seja ele até o momento, porque ele, na sua simplicidade, na dimensão maior da criação literária, ele traduziu todos nós, o homem, principalmente o homem no século XX, né? Me surpreende, sabia? Não. Estava esperando uma resposta tipo Paulo Leminski. Não, o Paulo é meu contemporâneo, né? Não seria o Paulo. Ele é genial, mas não seria. Teve o Torquato também, que foi a base literária da Tropicália, o Torquato Neto, juntamente com Antônio Carlos Capinã. Então são caras geniais. Dalton Trevisan? Não, o Dalton até foi embora agora aos 100 anos, 101. Tem mais ou menos uns 9 meses que o Dalton virou memória, né? Eu cheguei a ver o Dalton Passan em Itabira. Também, né? Junto com um amigo meu, Geraldo, lá em Itabira, eu tô falando, perdão, mas é Curitiba. Curitiba. Aí eu vi o Dalton, né? O Dalton era um bicho extravio, um bicho sempre escondido. O Juninho, Georgino Júnior, não teve essa dimensão de ser tão escondido, mas era também por esse rumo. Mas Sim. o Dalton era escondidíssimo, né? Lá, todo mundo sabia que ele existia, mas ninguém via o Dalton. E aí o seguinte, para a gente começar a falar de psicopoético, antes nós temos que falar do grupo Transa Poética. Sim. Uma curiosidade antes de falar do grupo, uma pergunta que talvez seja assim, muito nonsense, mas a pergunta nonsense é que não é feita, né? Sim. Transa na época não tinha o mesmo sentido que tem hoje, né? Era o verbo transar, ele não era tão ligado ao coito, vamos dizer assim, ao ato sexual, como é hoje, né? Não é isso? Ou não, hoje já era assim? Eu acho que para algumas pessoas sim, né? Para nós não era nesse sentido, né? A transa é no sentido de invenção. Isso. Né? No sentido de invenção mesmo, transa poética. Porque nós nos reunimos, aquele grupo que fazia o trabalho mimeografado, que ocupava a Praça Dr. Chaves aos finais de semana, que foi censurado por um jornalista na Rádio Sociedade Norte de Minas. Aquele grupo, além de publicar os seus trabalhos, resolveu ir pro teatro. Eu sempre atuei, eu sou um palhaço. A censura é esse mesmo episódio que você relatou aí, né? Não é um outro episódio, teve segundo. Esse, teve um outro depois. O Sade é muito brincalhão comigo. Em determinado momento que os universitários resolveram criar o Espaço Haroldo Pereira na Universidade Estadual de Montes Claros, foi criado, né, o Espaço de Letras lá. Sim. O espaço existe, foi criado, eles elegeram aquele espaço, colocaram 6 ou mais nomes para... É o Centro Acadêmico, salvo melhor juiz, né? Haroldo Pereira, não é isso? Centro Acadêmico de Letras, Haroldo Pereira. Então foi votado, né? Acho que tinham 6 nomes concorrendo, nomes de macro dimensão, outros pequenos como o meu, mas aí o meu venceu aqueles. E eu não sabia nem que meu nome estava colocado para essa possibilidade. Aí no outro dia de manhã, acho que a eleição aconteceu uns 2 dias antes, foi noticiado na primeira página do Jornal de Notícias, metade da primeira página, noticiando que meu nome tinha sido eleito e um termo que ele usa de artista mambembe. Tudo bem, mambembe é maravilhoso, está no cinema, está no teatro, está no grande cinema novo, né? Mas o jeito que ele estava usando era o outro. E aí eu li tal... Aí, a hora que entra lá, era uma página maior ainda dentro do jornal para repercutir essa situação. Aí, um protesto de vários, principalmente do jornalista que conduzia a matéria, né? Entendi. Falando que os estudantes estavam denegrindo a literatura e tal, essas coisas.
Eu não sei, eu gosto muito do Mené, eu não sei que maluquice é essa nele, ele repete essas coisas na vida. Mas, enfim. E aí você fundou o Transa Poética. Era Sim. você, Mirna, Reinils, quem era a turma do início? Éramos nós. Citando nomes, Transa Poética foi Raimundo Colares, no princípio, meu querido compadre Raimundo. Outro gênio, né? Raimundo Mendes, Nonato Mendes. E Zacarias Mercal, Renilson Durães, meu parceiro da vida inteira, Renilson Durães, Osmauro Lúcio Santos, né? Essas pessoas inicialmente, até o Manuel Freitas foi para participar, mas não sentiu que dava. Então fomos fazer esse trabalho. E apresentamos o primeiro trabalho que nós denominamos de Transa Poética. Foi um espetáculo de 1 hora, com música de piano, com cenário. Uma performance, né? Uma performance com criação do Raimundo Mendes, em cenário e tal. Então, misturando ali teatro, poesia, música. Teatro, poesia e artes plásticas, como a gente faz até hoje com o Psicopoética. Fizemos aquele momento no ano de 1979. Foi um espetáculo, foi muito agradável. E depois decidimos dar esse nome de Transa Poética. Nós estávamos discutindo e um colega meu que eu gosto muito, que ele é muito inventivo, eu comentando com ele, pô, estamos querendo dar um nome para o grupo. Aí você tem que dar o crédito pro colega. Eu vou dar agora, eu dou com carinho. Não o crédito. Aí a gente falando, dá um nome pro grupo e tal. Ele falou, mas vocês já têm o nome, vocês deram o nome de Transa Poética, esse é o nome. Augusto César Gonzaga, meu colega Guto. Augustão. O Guto, ele falou, o nome vocês já têm, precisa outro não. Demais. Então ficou sendo Transa Poética, grupo de literatura e teatro Transa Poética. E desse grupo a gente começou a fazer um espetáculo aqui, outro ali, intervenções em bairros, em escolas, em carroceria de caminhão, no Cine Montes Claros, num evento ou em outro, na Rádio Sociedade, nos lugares. E do Transa Poética surge o Psicopoético. E exatamente, a outra história, ela prossegue. Quando a gente monta um espetáculo, que ficou lindo esse espetáculo, chamado Feras Deveras, o olhar feminino da poesia, nós selecionamos mulheres poetas espetaculares de Montes Claros e do país inteiro, contemporâneas, e montamos o espetáculo Feras Deveras, o olhar feminino da poesia, com direção do professor Batista, porque ele tinha visto a gente no teatro, com o espetáculo Prensa, que era um texto do Reginaldo Silva, que a gente fez aqui em Ouro Preto, né? O grupo Tapuia, que a gente tinha o grupo Transa Poética, grupo Tapuia, a gente atuando nas duas frentes. E o Batista falou, eu queria trabalhar com vocês, gostei de você demais na peça, Haroldo. Eu estou vindo de São Paulo para cá. Eu falei, então tá convidado, vai trabalhar com Transa Poética, que é o nosso grupo específico. Aí ele veio e foi trabalhar com a gente nesse espetáculo, Feras Deveras, o olhar feminino da poesia. O professor Batista, José Batista Silva. Depois foi ser professor na Unimontes. Um cara, gente finíssima. Finíssima, mágico. E que tinha uma influência bacana que eu já tinha, que era do Zé Celso Martínez Correia, queridíssimo Zé Celso. Agora, falando em Zé Celso, nós tivemos com a Mira Haddad, no trabalho, no espaço dele, com o nosso o Psicopoético lá, né, que é o espaço que ele tem na Lapa, nos Arcos da Lapa ali, que é o Tá na Rua. E eu fui aluno dele muito tempo atrás, e o Zé Celso também, eu fui aluno. Então o Batista tinha uma pegada com o Zé Celso lá em São Paulo e veio trabalhar com a gente. Então nós montamos esse trabalho e apresentamos aqui em Belo Horizonte, em Ouro Preto, e fomos convidados a apresentar em Brasília, a que copiou o nome da nossa cidade aqui próxima. E fomos na UNB apresentar, no Festival Latino-Americano de Arte e Cultura. Então foi lindo lá. Nós apresentamos o espetáculo, deu um super resultado. E, nesse mesmo período, a gente foi fazer oficina com Tiago de Mello, que se tornou um amigão pessoal meu. Tiago de Mello. E o poeta nicaragüense, o Ernesto Cardenal, os dois da mesma idade, trabalhando em oficina com poetas da América Latina. Nós trabalhamos com uns 40 poetas da América Latina lá, o grupo Transa Poética. E no final, depois de uma oficina de 15 dias, que é um negócio muito longo e lindo, 15 dias de trabalhos literários com esses caras, com o Tiago e o Ernesto Cardenal, e esses 40 poetas, no qual estava Renilson Durães, Haroldo Pereira, Mauro Lúcio, você falou Mirna Mendes e Helena Soares também, Mirna, queridíssima, inclusive foi minha esposa, temos 3 filhos, e poeta, atriz e socióloga, a Mirna Mendes. Então, nós fizemos aquele trabalho... Colega de trabalho da minha esposa lá no Hospital Universitário, Clemente Faria. Sua esposa está muito bem acompanhada. Demais. Muito bem. Essa menina é uma deusa. Então, nós fizemos esse trabalho
E foi muito lindo esse trabalho. E na discussão final, para ver, porque nós íamos ocupar os corredores da UNB com poesia, todos aqueles poetas, aí ficaram discutindo que nome dar. Aí cada um tinha um nome mais inventivo do que o outro, parecendo que era de uma academia brasileira, de uma academia Montes Clarence, aqueles nomes, pá. Aí eu peguei, tranquilo como sou, falei, não, vamos colocar essa sugestão, ó. Psiu, a poesia chama. Aí o Tiago de Mello falou, pô, melhor! Vamos colocar isso. Aí o Cardenal também, que era o coordenador, vamos colocar esse nome, Psiu, a poesia chama. E foi o que nós colocamos lá na UNB. E ficou muito legal, o Correio Brasiliense destacou com matéria, Folha deu nota, a própria Globo deu nota, daquele trabalho. Aí daí virou Psiu Poético. Aí virou, mas aí nós éramos transa poética, mas aí aquela onda do Psiu, a poesia chama, eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando eu retornei para Montes Claros, eu visitei o meu amigo querido, também meu xará, e xará do John Lennon, o João Hamilton Tolentino Trindade. Contei para ele desse episódio, desses acontecimentos, falei, a gente está querendo fazer aqui um evento e dar essa denominação. Ele era o secretário de Cultura. Ele era o secretário de Cultura do Tadeu Leite. Aí ele falou, Haroldo, nós não temos recurso nenhum, mas a casa fica à sua disposição. Você pode ocupar da forma que você achar melhor. E assim eu chamei os meninos. A casa, o Centro Cultural. O Centro Cultural Hermes de Paula, que nós tínhamos inaugurado e lutado para fazer um teatro, mas não conseguimos ainda na época do Toninho. Eu era o jovem daquela época. A gente fazia uma campanha pela construção do teatro em Montes Claros. Eu, coordenado pelo nosso querido... Como que era? Ele fazia a revista Cátedra, Manuel Oliveira, que o pessoal chamava de Tio Manuel. Tio Manuel. O meu amigo querido Manuel Oliveira. E Cara, ele... que lembrança boa. Você ligava, Dani, tinha um telefone fixo que você ligava, isso aí anos 80, você ligava, caía numa secretária eletrônica e era alô, você ligou para o Tio Manuel, lembra disso? Tio Manuel, claro. E ele contava uma história infantil, uma coisa... maravilhoso, Manuel. Cara, que lembrança boa e de Montes Claros. Manuel era que bancário. Lembrança, todo mundo ligava pro Tio Manuel para ouvir uma história infantil. Que coisa... Ele produzia mimeografado aqueles trabalhos, também com a gente. Cara, que ele coisa legal. Ele fez a revista Cátedra, da qual eu participei, e ela foi apreendida pela ditadura militar. Eu era o caçula da revista, a ditadura militar prendeu... Alô, você ligou para o Tio Manuel. Tio Manuel. E o Manuel, a gente fez uma campanha pela construção do teatro. Antes, até hoje eu estou lutando pela construção desse teatro em Montes Claros. Até hoje, é fato. Então, outubro, sua luta vai virar Teatro José Geraldo de Freitas Drummond, porque inaugura o da Unimontes. E o José Geraldo de Freitas Drummond foi o primeiro que recebeu o Psiu Poético como referência e topou ser parceiro. Daquela vez em diante a gente continua. Então, José Geraldo de Freitas Drummond. Mas é uma luta desde aquela época. Em vários momentos a gente assumiu essa luta. Até naquela reunião que nós tivemos com Toninho Rebelo, aquela reunião com a equipe. Eu era caçula daquela turma. E ele chamou o Zé Geraldo, que estava responsável pela adequação daquele espaço enquanto Centro Cultural Hermes de Paula. Não estava nem para apresentar, mas eles falaram, vamos adaptar, pelo menos para ter apresentação. Aí, simultaneamente, começou a preparar, e foi quando o Reginaldo Silva foi escrevendo a peça A Formiga que Queria Ser Cidade Virou Princesa. E, simultaneamente, o grande cineasta Carlos Alberto Pratos Correia preparava também, usando espaços do Centro Cultural e da cidade, para fazer o Cabaré Mineiro, filmar o Cabaré Mineiro aqui. Filmaço. Belíssimo. Toda a obra do Carlos Alberto são filmaços. Mas assim, especialmente se tem um número 1 ali, na minha opinião, é Cabaré Mineiro. Cabaré é especial. O elenco é mágico. Mas toda a obra dele é para declarar o amor aos Gerais, inclusive, ao norte de Minas. Inclusive, para quem tá no YouTube aí, ó, terminando aqui, você já aproveita, curte, se inscreve no canal e procura a suíte do Quelemeu. Se não quiser assistir o Cabaré Mineiro inteiro, ouça a suíte do Quelemeu, que é uma das grandes passagens desse filme, fantástico. E todo mundo no Brasil adora, né? E a obra é linda, também é um diálogo com as festas de agosto, com os catopês, marujos e caboclinhos. Aliás, a obra do Carlos Alberto Pratos Correia a alma de Montes Claros é cinema. Não ter uma avenida Carlos Alberto Pratos Correia, um centro cultural Carlos Alberto Pratos Correia, uma escola municipal Carlos Alberto Pratos Correia em Montes Claros até hoje. Eu cobrei do nosso prefeito Guilherme Guimarães aqui, ele sentado nessa cadeira aí, eu acho um absurdo. Eu acho que o Guilherme precisa ficar muito atento. Ele tem muita aproximação. Ele falou que vai homenagear, mas assim, vamos esperar, né? Ele tem muita aproximação com a cena cultural, tem parentes na cena cultural. É um menino bacana. Inclusive, quando nós criamos o Sindicato dos Servidores Públicos,
O sindicato foi uma luta danada pra gente criar. Fomos perseguidos pra caramba. E ele estava próximo a nós, de mim, do Valmor e da Cláudia Regina, parceiros queridos. Isso aí. Nós criamos o Sindicato de Servidores Públicos. E eu acho que ele tem que ampliar um pouco a cabeça dele nesse sentido, para a relação com o diálogo com a cidade, não se prender às coisas que não amam Montes Claros. Sim. Eu acho que não se tem que se prender, tem que andar muito nesse sentido, viu, Guilherme? Você que é meu parceiro, fica atento, eu acho que nós merecemos uma pessoa que tem uma cabeça mais abrangente. Cara bem intencionado, ele é bem demais. intencionado, mas aí tem muitas outras pessoas que não são. Nós Sim, sabemos e ele sabe. É verdade. Então tem que ter esse sentido, ter a tranquilidade de ouvir. Quem ouve pode fazer melhor. Quem não ouve acaba não acertando. Agora, Haroldo, o seguinte, cara, aí o Psil Poético foi esse sucesso. Eu lembro que Mas me permita, eu vou voltar no Carlos Alberto Prates Correia, porque você falou que merece o nome de avenida, de escola, de cinema, de teatro, de centros culturais. Merece mesmo. Merece. Quando o Rai morreu daquela forma trágica, Raimundo Felicíssimo Colares, eu estou dialogando com ele aqui no Parangolares. Quando ele morreu daquela forma que assustou todos nós e o Brasil inteiro, toda a grande mídia deu primeira página. Salve Melhor Juízo não é nome de nada também, né? Deu primeira página do segundo caderno de cultura, tudo. Eu saí de porta em porta, de gabinete em gabinete de vereador, propondo uma homenagem ao Rai, porque o Rai, pela dimensão dele, merecia. Montes Claros, por ser tão conservador, minha conservadora Montes Claros, deixe de tanto conservadorismo, você tem a dimensão da arte no seu coração, nas suas artérias, Montes Claros. Abra esse coração e esse olhar, Montes Claros. Então não homenagear o Rai. Não tem um nome de praça, não tem um nome de rua, não tem um nome de nada. Absurdo. Tem um lugarzinho que o Rui Muniz colocou lá, na universidade dele. Mas Montes Claros não prestou homenagem a esse imenso artista brasileiro, reconhecido no mundo. Vou fazer até uma outra inflexão. Meu grande amigo Marcelo Godoy, que fez Poeta da Cor. Marcelo pegou uma carona e virou parceiro do Robson Nascimento. Isso, de Robson Quem Nascimento. É o autor da canção é o Ró Nascimento. Uma vez de madrugada, eu estava saindo do 6 às 6, eu e a Magda Blue, uma atriz de São Paulo, eu e a Magda Blue, o Ró, com seu violão, de madrugada, 2 da manhã, falou: Haroldo, vem ver a música que eu recebi. Aí ele saiu, eu e a Magda Blue, a atriz paulista, fomos até com ele numa praça, onde o Rai comia flores, na Praça da Matriz, e ele cantou essa canção para nós. Assim ele fez também depois com o Marcelo em outro momento. O Marcelo virou parceiro. Mas o autor dessa canção belíssima é Robson Nascimento Santana, irmão do Charles, e tá passando maus bocados. Irmão de Charles Boa Vista. Irmão do Charles Boa Vista, criador do Raiz. E tá com planos lindos, que o Ró sempre tem planos lindos e delira muito. Grande cara, né? Então tá precisando de socorro, de afeto, de Montes Claros. Charles partiu de forma triste, o Ró tá aí quase partindo, foi roubado no mercado, foi espancado, depois caiu no hospital, recebeu uma cirurgia e está pela rua em Montes Claros. Ró Nascimento Santana. Então acho que a arte em Montes Claros acaba sendo menosprezada também. E a gente tem que ter essa clareza e dizer sempre essas coisas. É verdade, sim. Sim, sem uma dúvida cidade nenhuma. Muito coronelista, patrimonialista, até hoje, né? Diminuiu mais com a questão da universidade. Criou-se uma cena boa, com muitos jovens envolvidos culturalmente, um movimento de cinema fortalecendo, um movimento de música, né? Fortalecendo, um movimento até de poesia e tal. Dialoga com vários outros jovens do Brasil que vieram estudar aqui. Verdade. Então dialoga plenamente, abre, mas ainda é muito conservador e restringe. Eu, como menino do morro... Simbolicamente, aquele corredor cultural fez muito bem para Montes Claros. Fez, e aquele corredor cultural, ele chama mesmo Corredor Cultural Raimundo Colares. Oficialmente. O nome é esse? Mas só que a administração... É pra Dudu, né, não? A administração do Tadeu deu esse nome, mas oficialmente é Corredor Cultural Raimundo Colares. Por quê? Porque o Rai teve o seu ateliê ali e produziu. Sim. E pela dimensão do Rai, tinha que ter a Raimundo Colares, mas tudo bem, essa é outra discussão. Tá lá mas a gente Dudu também, que acaba... É uma figura, né, do cenário. São provocações. Eu chamo sempre de Corredor Cultural Raimundo Colares. Isso aí. Pela dimensão que o Rai deu. Ele tinha lá, onde hoje é a sede da Secretaria Municipal de Cultura, ali era o ateliê do Rai, na casa do Mauricim. Aí no Psil Poético já vieram Arnaldo Antunes, Jorge Maltner, grandes figuras aí
do cenário nacional estiveram em Montes Claros nesse Psil Poético, né, Haroldo? Lembrei de algumas pessoas que você homenageou e que vieram aqui em loco. Antônio Carlos Capinã, um dos criadores da Tropicália. O Antônio Carlos Capinã, o Marcinho Borges, né? Márcio Borges, os criadores do Clube da Esquina. A Alice Ruiz, poeta imensa. Isso aí, contemporânea do Arnaldo cantada Antunes. pelo Arnaldo e pelos diversos parceiros queridos, igual Itamar Assunção, a Adélia Prado, e algumas vezes a Adélia, o próprio Tiago de Mello, o Adão Ventura, Adélia mágico. Prado, que não trabalha na rádio. Que não trabalha na rádio lá, que o maluco do Zema disse, não trabalha. A Adélia, inclusive, está completando seus 90 anos, a gente volta e meia conversa. Agora ela está em São Paulo, está lá tá com bem lúcida ainda, Haroldo? Está lucidíssima. A Adélia está com um livro novo que ela vai lançar provavelmente em novembro agora, sai esse novo livro, depois de 13 anos sem produzir um livro. Ela revisitou vários poemas, retrabalhou, está organizando e está soltando. Ela está passando os dias com sua filha Ana Prado e Jorge Emil, parceiros queridos meus que moram em São Paulo. E a Adélia é uma querida, ela e o Zé, o companheiro... Jorge Emil, inclusive, é o Jorge Emil de Montes Claros? Que foi homenageado ano passado aqui no Psil Poético. Bacana demais. Como poeta homenageado, ator, ele participou nos 3 primeiros anos. Né? Um grande poeta, além do ator gigantesco, é um grande poeta. Então essas pessoas todas, para enumerar, você tem aí o Ali Salomão, que tem o Jorge Salomão, você falou do Jorge Maltner, também Jorge Salomão esteve aqui, né, participando. Mas são muitos nomes para falar. O Ali assim. Salomão, para o pessoal que está aí desse cenário jovem, que vai querer ver essa entrevista para ouvir Haroldo Pereira e ver Haroldo Pereira, o Ali Salomão do Vapor Barato. E agora mesmo a gente esteve fazendo o Rio Psil Poético, que a gente ocupou o Rio de Janeiro de forma plena nos lugares mais legais, da favela da Rocinha, ao Santa Teresa, o Centro Cultural de Santa Teresa, ao Pen Clube do Brasil, no Flamengo, a praia ali junto com o nosso coestaduano Carlos Drummond de Andrade, no Posto 6, as Dunas da Gal, de falar em Vapor Barato, né, que é o Ali Salomão, que é Jorge Salomão. Inclusive, parece que ele é o autor desse apelido, né? Das Dunas da Gal, Ali Salomão. O Ali era um parceiro querido da Gal, eles ficavam ali, também o Maltner, né? Sempre nas Dunas da Gal, que é um espaço que fica entre Ipanema e Arpoador. Eu adoro ir lá. Minha irmã morava lá perto quando eu era garoto. Então, agora mesmo eu estive com o Jorge Maltner, né? Lá por perto, que ele morava no Leblon até o ano passado, mas mudou agora para Copacabana, próximo ao Posto 6, onde o Drummond fica ali eternamente, o Carlos Drummond de Andrade. E fizemos lá e foi muito legal. Quem chegou lá para participar do Rio Psil Poético? A Lígia, aquela grande homenageada do Tom Jobim, Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, maestro soberano. Então a Lígia foi lá, falou o poema da Tânia Horta. Ela que foi esposa do nosso menino Fernando Sabino, né? Mas foi homenageada pelo Tom Jobim no Cancioneiro Popular Brasileiro. Esteve participando com a gente do Rio Psil Poético. E aí nunca falhou. Todos os anos sempre teve Psil Poético. Essa é a dimensão histórica. Mesmo na pandemia teve. Mesmo na pandemia, que nós colocamos misto, né? Uma parte via internet e alguma pouca parte a gente fez. E vai agora para 39 anos em 2025, 40 em 2026. Exatamente. Aproveitar aqui, convidar você que está nos assistindo aí, que ama Montes Claros, que gosta, a gente precisa muito de apoio. Muito, 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 muito. Qual que é o apoio hoje que o poder público oferece ao Psil Poético, Haroldo? Que é uma tradição da cidade. Teoricamente fica nos 25 mil ou menos, historicamente. E os prefeitos têm muita dificuldade de passar esse mínimo de apoio. Tem tido. O único que foi espontâneo, quando estava como prefeito, foi o queridíssimo poeta José Vicente, cara. José Vicente de Medeiros simplesmente me ligou e falou: Haroldo, aquela dificuldade que todo ano você sofre, você não vai sofrer esse ano, não. Pode vir aqui que eu já vou combinar. Isso bem antes. E nós fomos e combinamos e foi liberado. E aconteceu. José Vicente de Medeiros. Os outros sempre tiveram problema. O problema que também nós tivemos foi quando o Suede era vice-prefeito e o Atos era prefeito. Por quê? Porque eu era secretário adjunto. Era para ser o secretário titular, porque a campanha, toda a classe cultural fez aquela campanha para que Haroldo fosse o secretário titular, naquele período. E teve reuniões onde só uma pessoa votou contrário, todos os outros votaram a favor. Mas aí ficou igual aquela questão da reitoria, que acontece
Sim. Um vence, mas o outro, o governador decide e põe o outro que Mas perdeu. aí foi João Rodrigues, né? Foi o João. Naquela o João, pela classe, o João, seu xará. O João, meu amigo querido, sempre foi, teve um voto. Eu tive todos os outros da comissão, do que estava preparando. Mas aí chega Paulinho, meu amigo querido, e o Ucho decidem com o Atos que politicamente tinha que ser o João. Aí o Atos convidou a mim e a Tsuede para uma conversa mais séria e falou, ó, eu não posso decidir, que é a questão política. Aí a gente falou, a cultura sempre fica para depois. Mas aí foi João. Isso aí. E você, o Psicopoético recebe esses 25 mil da prefeitura. Qual que seria o ideal para fazer na dimensão merecida, assim, dentro do orçamento? A nossa vereadora, Yara Pimentel, que é do Partido dos Trabalhadores, querida amiga e parceira, ela tem colocado emendas muito boas, mas acaba não sendo utilizadas. Agora mesmo a gente está buscando conversar com o Guilherme pra gente, porque ela está colocando uma emenda de 141 mil, já está passada. Mas como é que é? Coloca e a prefeitura não paga, é isso? Não utiliza, mas ela, enquanto vereadora, não Entendi. é utilizada, fica de escanteio. Então ela está colocando. Ontem nós chegamos a conversar e vamos buscar essa conversa com o Guilherme. Tomara que ele possa assistir o programa e já me ligar e falar, Haroldo, nem precisa, vamos conversar aqui. E a Yara está com a emenda e tem essa disposição de ajudar. Mas você é um servidor há muitos anos, talvez uns 30 anos aí, né? Da Secretaria Municipal de Cultura. Sou um servidor concursado, que até criei o sindicato para batalhar para fazer um concurso de servidores em Montes Claros. Dentro da secretaria, você não consegue um trâmite para que esse pagamento seja realizado, não? Ou não depende da secretária isso, da Júnia? Depende. O João sempre foi nosso parceiro e sempre teve muita dificuldade, ele, inclusive, enquanto titular. Ele é um parceiro querido, sempre me ajuda nas coordenações estéticas, ajudou várias vezes. Mas é uma discussão. Aí a Júnia esses dias me disse que cada um tem o seu jeito, e é natural, cada um tem o seu jeito, eu tenho o meu. Por isso que eu batalho até agora, sem arredar pé, com essa disposição de fazer o melhor, dentro das dificuldades que se apresentam, fazer aqui e fazer no país inteiro, como a gente faz. E é uma discussão muito franca, muito clara. E a Yara tem essa emenda e a gente está buscando uma conversa com o nosso querido amigo Guilherme para a gente expandir isso aí, tirar né? a pedra do meio do caminho, como diria o Carlos. Você chegou a buscar a lei Aldir Blanc, Paulo Gustavo, essas novidades que tem aí? Essas leis, sim. Esse livro, inclusive, a gente está publicando ele com essas leis, que é um diálogo com a lei de Montes Claros e a Espero federal. que ele seja meu, ao final aqui. Tá tranquilo. Não há mistério, não. Porque eu leio. Tá bacana. Sou um bom leitor. E por falar em ler, eu vou te dar a sugestão, porque eu adoro dar sugestões. Se você puder ler essa orelha aqui, escrita pelo cara que influenciou a Tropicália muito. Pô, eu vou ler, Jorge cara. Henrique. Mas lê aqui. Vou ler aqui. Aqui, ó. A orelha inteira? Orelha dupla, é. Eu e Nelson Jacobina estivemos presentes e atuantes no Psicopoético em Montes Claros desde os tempos de sua criação. Durante anos e anos, viajamos para Montes Claros para participar desse evento de máxima criatividade. Encontros, literatura, filosofia, artes, todas as artes, nas discussões de uma plateia fervorosa. Havia música, poesia, entusiasmo, pois era ali, sob a batuta do genial poeta, pensador, agitador cultural Haroldo Pereira, que se fabricava e forjava a democratização. O tempo todo víamos discussões, união dentro das diferenças, confraternizações e absoluta proclamação dos direitos humanos e da extrema importância e exuberância da cultura brasileira, desta amálgama que nenhum outro país possui, e não é à toa que é em Minas Gerais e na terra de Darcy Ribeiro. O tempo todo pairavam sobre nós as luzes do passado iluminando o futuro. Haroldo Pereira, por sua dedicação, inspiração, generosidade, genialidade e humanidade, é um herói da cultura brasileira e da sua história. Haroldo Pereira é poeta e militante iluminado por essa paixão 25 horas por dia. Escrito por Jorge Maltner, músico, compositor e escritor, lido por PC Almeida Júnior em dia de Cid Moreira. Gostou, hein? Bom demais, é isso. Cara, que texto bacana. Jorge Maltner, autor do Maracatu Atômico e de outras. Uma genialidade, com obras publicadas por mais de 2.000 páginas de pensamento, pai da filosofia. Diretora Amora Maltner. Amora Maltner. Foi diretora da última novela que eu vi de Cabo a Rabo, que foi Avenida Brasil. É uma queridíssima também, vi a Amora crescer. Que Boa novela. Maltner é meu amigo, desde os meus 16 anos a gente tem uma parceria. Eu fazendo poemas nos espetáculos dele. Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Montes Claros. Assim, uma parceria. Ô, Haroldo, uma pergunta que não quer calar aqui.
e que eu fiz ela pro nosso amigo Edson Andrade segunda-feira, no episódio que está, inclusive, enquanto a gente grava, é o episódio que nós estamos divulgando. Por que Haroldo Pereira não é da Academia Montes Clarence de Letras? Eu acredito que é porque o Haroldo não tem esse desejo, né? O Haroldo foi convidado nem daqui, nem do Brasil, nem da ABL. Não há esse desejo. Eu sou um ser inventivo que quer abraçar o outro, absorvendo a arte e a beleza do outro e passando a nossa também para essas pessoas. Por que você não quer? Falta de desejo mesmo. Acho que ela encareta muito as pessoas. Até meu amigo Jorginho Neto, queridíssimo. Jorginho Neto escreveu um poema belíssimo falando de não entrar na academia. Aí, a cenário, ele correu, entrou rapidinho. Porque meu amigo, pai dele... Entrou também. Entrou antes também, mas não tinha tendência. Nem ia nas reuniões, não participou de nenhuma reunião. Uma ou outra. Mas não ia, não tinha desejo. Inclusive, o Vanderlino insistiu comigo por tantas vezes, me chamando... para entrar no Instituto. Então você foi convidado. Vários, pela própria Ivone Silveira, queridíssima, que não deixou de participar um ano do Psicopoético quando estava em vida, desde que nós criamos. Ela participou em todos, me convidou. Além dela, também fui convidado pelo nosso patrimônio que está lá, o que é de São Francisco. Petrônio Brás. Várias, o Petrobras. O Petrobras, o nosso querido Petrônio, ele convidou tanto para a nossa Academia Montes Clarence quanto para outra de São Francisco. E a Haddad, Felicidade Patrocínio, falou: eu não vou sair da direção da presidência dessa Academia Montes Clarence enquanto eu não colocar você lá. E ficou insistindo, me procurando. Saiu e não colocou. Telefonando, mas eu falei: Haddad, fala assim, não, amor, você está me constrangendo. Eu não tenho interesse em entrar para a Academia Montes Clarence de Letras. Eu te convidei e você aceitou para a gente montar, e você está esquecendo disso. Lá no Corredor Cultural, na casa de Augusto, você tá vendo o Gino. Só que Gino traiu o movimento. Nós íamos fundar a Academia Paralela de Letras. Eu me lembro. As brincadeiras são boas. Mas Mas a paralela seria boa, não seria, não? Pode ser boa. Outras academias não oficiais são sempre melhores. Academia Paralela. As não oficiais são sempre melhores, porque você tem uma liberdade maior. Arrumar uma galera para eu jogar dentro dela aí, né? Interessante, porque o Vanderlino, eu gosto imensamente dele. Inclusive, participa todos os anos do Psicopoético, está nessa antologia aqui. E ele ficou insistindo para eu entrar para o Instituto Histórico e Geográfico. Aí, em determinado momento, Mirna falou assim, Mirna, na época era minha esposa, querida Mirna, meu bem, você devia aceitar esse convite. Ele está insistindo todas as vezes que encontra com você, eu já estou ficando sem jeito. A Mirna que estava ficando sem jeito. Aí eu falei, você falou que encareta. Então, se a academia encareta, o Instituto encareta muito mais. Mas ele insistiu. Qual o nome do negócio? Instituto... Como é que é? Geográfico, histórico, coisa nesse sentido. Histórico e geográfico. Mas aí ele falou assim comigo, o João Luiz Lafetard vai ser o seu patrono, porque o João era meu amigo, grande escritor, grande professor de literatura da USP, nascido aqui na Baixada, João Luiz Lafetard. E o João Luiz Lafetard, quando ele partiu, ele virou memória, tinha uma carta que ele tinha escrito para mim, a mãe dele, Conceição, me passou a carta, ele lá em São Paulo. Ele era professor titular de literatura na USP, escreveu uma carta bela para mim, e essa carta até extraviou depois que Conceição partiu, e o pai dele também partiu do João Luiz Lafetard. E aí eu falei, então tá, eu vou aceitar. Eu fui lá no Automóvel Clube, numa sessão solene e tal, falei para as pessoas quem era o João Luiz Lafetard, a dimensão literária dele no Brasil, quase ninguém sabia. Então no Instituto Histórico e Geográfico você está? Entrei. Mas aí o Coronel Lázaro, da equipe financeira, foi várias vezes cobrar uma taxa. Foi no meu trabalho, na biblioteca e tal. Uma taxa. Eu falei, não, moço, mas que taxa é essa? Ninguém falou de taxa. Falou, não, é a manutenção do Instituto. Falei, mas eu sou um operário da cultura, não tem jeito de pagar uma manutenção burguesa da cultura, não. Eu tenho uma atitude com a cultura. Então tinha que pagar todo mês. Aí eu falei, não vou pagar e tal. Aí ele insistiu, depois eu vou falar com o Cotrim, que eu tenho presidente. Mas pode falar com o querido amigo Dário Cotrim, não vou pagar uma taxa. Aí, em determinado momento, uma pessoa chegou para mim e falou, Haroldo, estava na reunião do Instituto, falou que você pediu para sair, né? Não, eu falei, eu não pedi nem para entrar, nem para sair, né? Mas tiraram? Tiraram você lá, falou que você mandou solicitação para sair. Você foi despejado então, da sua cadeira. São essas histórias. É isso aí. Eu sou o fundador. Você foi o fundador despejado. O Haroldo, agora, o seguinte,
Você é um operário, você falou da cultura, fato. E tá aí, qual que é a função sua hoje que você exerce lá dentro da Secretaria Municipal de Cultura de Montes Claros? Eu sou um servidor de carreira, então eu estive em coordenação da biblioteca por algumas vezes. Você entrou naquele concurso de Marão? Naquele concurso, né? No concurso que o Mário estava como titular. Que o Mário Ribeiro fez, nós fizemos. O sindicato é responsável. Sindicato dos Servidores Públicos. Você já era servidor nessa época? Já era servidor, desde antes. Mas aí nós provocamos o concurso. O Tadeu, inclusive, tentou derrubar o concurso, que não houvesse o concurso, a gente insistiu. E conseguimos fazer o concurso. Né? Metade da Câmara lutando contra o concurso, a gente conseguiu convencer e houve o concurso. Houveram alguns, ainda faltam outros, né? Naquela época. Então, eu sou servidor de carreira, eu tive como coordenador da nossa biblioteca por alguns momentos, sou servidor permanente e tive como secretário adjunto de cultura, no período que eu já citei aqui. Hoje você está coordenando a biblioteca, não? Não, hoje é outra garota nova lá. Entrou com o Guilherme. Então, eu estou como servidor de carreira mesmo, que sou, e à disposição plenamente da Secretaria de Cultura, para servir Montes Claros, que eu adoro servir essa cidade. E é uma equipe muito linear, né? Entra secretário, sai secretário, entra prefeito, sai prefeito. As mesmas pessoas, elas acabam dando a engrenagem, né, dos eventos culturais de Montes Claros, estão sempre presentes ali na cena. Você, Augusto, Armando... Fatinha, essa equipe é muito Silvana legal. Mameluque. Essa equipe citada é muito legal. Hoje falta muita gente foi sendo mandada embora, foi aposentando. Na época do Humberto, aposentou-se quase todo mundo e não foi contratado ninguém. Então esvaziou-se. A administração ficou esvaziada nesse setor da cultura. Bem esvaziada. Você não fica no muro. Quem foi o melhor prefeito para a cultura de Montes Claros na história? Eu vou dizer, talvez porque nós éramos escutados, eu vou dizer que foi o Suede e o Atos, porque nós éramos escutados na cena que nós estávamos. O João como secretário, eu como vice, né? A secretária adjunto, a equipe. Então a gente já tinha essa relação mais ampla, e temos. Eu tenho tradicionalmente com os catopês, marujos e caboclinhos, com a nossa tradição da festa do piqui, que é uma luta, as pessoas perdem essa consciência, pela preservação do cerrado, né? Da nossa região, da natureza. Isso aí não é uma festa para comer piqui. Não é para preservar. Isso aí. Preservar o piqui, a mangaba, o coquinho azedo, preservar o cerrado. É a mesma luta que a Marina faz no Ministério do Meio Ambiente. A Marina com a responsabilidade e o conhecimento que ela tem. Então a festa do piqui nasceu com essa função, com essa responsabilidade. Vem sendo esvaziada não se discute mais, não faz as oficinas, é difícil nesse sentido. Perde-se o sentido. Né, mas é a tradição. Festa dos catopês, marujos e caboclinhos é celebrar a nossa ancestralidade, é celebrar esse cidadão simples da nossa região, da periferia de Montes Claros, que são trabalhadores, operários da cidade, que comem muito mal, que vivem com dificuldades de saúde e celebram a nossa beleza de imensa forma. Você falou que o melhor foi Atos, né? Eu disse. Para botar pimenta aqui no... E o pior? Talvez o Humberto Souto, que o Humberto não tem a dimensão da cultura, nunca teve. Mesmo Yara, surpreendendo, que Yara, como sempre, uma cidadã de uma formação, né, conservadora, mas que trabalhou com a gente e ouviu cada um, o Léo, a Fátima, o Haroldo, o Augusto, e acabou fazendo... Deixou a cultura acontecer. A fluir. Ela respeitou a cultura. Então, Yara Souto foi uma das que mais respeitaram o movimento cultural. Então, mas dizer o pior, eu acho que foi Humberto Souto. Que foi o dos últimos 8 anos. Pior. Aí, né? Ele não tinha noção da cultura, ele não se sentia responsável pela cultura. Então, Humberto Souto, como prefeito, foi o pior no campo cultural. O que deveria ser feito na cultura de Montes Claros para que a cidade fosse verdadeiramente... para que ela faça jus ao nome de Cidade da Arte e da Cultura? Eu acho que essa criação do nosso querido e saudoso Reginaldo Silva, ela chega no início de uma administração... Regi da Silva Salvo. O Reginaldo Silva. Então, quando o Regi cria essa referência, estava se saindo da ditadura. Tá? A ditadura já estava capengando, né? Era 1982, século passado, mais 82. E ele chega com o Tadeu Leite. Tadeu era super referência naquela época para as modificações, para as novas coisas ligadas ao povo na cidade. Ele como um cidadão popular. Me sugeriu um filme espetacular essa semana, Tadeu, pelo WhatsApp. Que bacana, dê um abraço nele por nós. Aí, essa questão, o Regi, que era
um super criador, um cara maravilhoso no sentido de criação, era advogado, era jornalista, era pensador, era anarquista, era brincalhão, era gênio. Então o Regi cria Cidade da Arte e da Cultura, porque já era de fato, né? Mas nunca foi no sentido de possibilidades. Então, para ter, tem que ter o olhar plural, não se prender às coisas mínimas que acaba atrapalhando a criação. A gente tem que possibilitar muitas oficinas e ir para a periferia de Montes Claros, concursos diversos. Abrir-se mini-circos, como o Tadeu fez, aquilo lá foi mágico, cara. Aquilo lá atingiu a cidade em O topo. Circo dos Bairros. O Circo dos Bairros, coordenado pelo saudoso Charles Boavista. Isso aí. Então aquilo era uma dimensão mágica. Tiãozinho, inclusive, Sebastião Soares, Sebastião Era- Anselmo. herança do Circo dos Bairros, Claro. né? Absorvida pelo nosso Centro Cultural. Centro Cultural. Aí, o dia que o meu Sebastião Anselmo virou memória, eu falei, eu tenho que ir no enterro de Sebastião Anselmo, porque eu vou dizer que eu fui no enterro de Anão. E fui, lá no morro, no topo do morro, perto da TV. Ali ele morava lá, morador do morro, que nem eu. Então fui no enterro Saudoso dele Tiãozinho. para afirmar para todas as pessoas, eu fui no enterro de Anão, Sebastião Anselmo do meu coração. Ô, Haroldo, mas o que deveria ser feito? Eu te perguntei e você não respondeu. Olha, eu respondi nesse sentido de atender a cidade. Dever a gente não tem a certeza, a gente tem o desejo. Né? Dever é sempre uma preocupação. Mas o desejo para melhorar, a gente tem que possibilitar oficinas diversas, né? Com essa seriedade. Nós temos uma quantidade enorme de artistas precisando ocupar e receber uma grana para ajudar no dia a dia. Muitos artistas. Então, para dar os seus cursos regulares nesses bairros periféricos nossos, fazer parceria com as escolas, oficinas lá para os estudantes dessa região toda da nossa cidade, oficinas de teatro, de música, de poesia, como nós temos um imenso e necessário e belíssimo conservatório Lourenço Fernandes, que recebe meio mundo, quer dizer, um dos maiores conservatórios do país e representa a gente no Brasil inteiro, onde vai se fala do conservatório. Então, que a gente tem essas possibilidades com escolas, né? E como o Darcy era um sonhador, nós também não deixamos de ser, essa dimensão da educação permanente, nunca deixar a arte de lado, sempre ter arte nessas escolas, oficinas permanentes, porque você atende a cidade inteira, né? Você não se prender pensando que é o dono, que é a dona da cultura, que não existe isso. A cultura é de todos nós. E a cultura é o todo, é a forma que você vai ao banheiro, é a forma que você escuta uma canção. Você escuta o Beto Guedes, o nosso mestre Zé Coco do Riachão, a forma que você absorve as nossas festas de agosto, os catopês, marujos e caboclinhos, o cinema do Carlos Alberto Prates Correia, que traduz Montes Claros de forma apaixonada. Então essas coisas todas sendo disseminadas, divulgadas, compartilhadas com esses jovens da nossa periferia, essa jovem negritude periférica de Montes Claros. Somos uma cidade negra. Então fazer isso de forma bonita e responsável, sem ninguém querer ser dono, eu sou o dono, eu sou tal, não é nada. Nós estamos todos de passagem, graças a Deus. É isso aí. Gente, essa conversa com a Haroldo aqui, ela tinha que ter 2 horas, mas como o meu time aqui é de 1 hora, e hoje eu vou ter que sair daqui ainda, porque hoje é o aniversário da polícia, sabia? Salve a polícia. Da polícia, Maíra Sapori, minha esposa. É aniversário. Abraço, Maíra. Parabéns, minha linda. Ainda mais que você é colega da Mirna, hoje Mirna e Maíra. Isso aí. E aí o seguinte, mas, Haroldo, você tem que terminar recitando a poesia, cara. Por favor, né, cara? Recitando a poesia. Libera a poesia aí. Escolhe uma aí. Já tá escolhida. Vamos faça. Vai ser um corte nosso aqui. Não, um corte não. Pode né? ser 2. Mas pode ser 3. Pô. Não, então tá. Então vamos lá, porque poesia é poesia, né? Poesia é poesia. Filho da puta, filho da puta. Vamos lá. Então vai ser John Winston Lennon. Você só não se demore, porque aqui é televisão. Televisão e rádio. Calma, televisão. Calma aí. John Winston Lennon, a Beto Guedes. Alfred Lennon, Julius Lennon, Mimi Starling, Paul McCartney, George Harrison, Peter Bass, Brian Peistein, Ringo Starr, Cynthia Powell, Julian Paulino, Cono,
Connor, John Lennon, Beatles over Lennon, Mr. Lennon, Mark Dave Chapman, John Lennon. Parabéns. Agora o outro é... Aí não tem aquelas palminhas, não vou aplaudir. Então eu fico me sentindo, sabe quem aqui? Jô Soares. Essa aqui é... Já que o João foi, agora vai ser o Drummond. Drummond, a Eládio Pérez Gonzalez. Vou seguindo por essas ruas do Rio, pesado, triste e poeta. Luzes de neon machucam meus olhos, blues dolorosos penetram nos meus ouvidos. Não há nada de belo nessa cidade maravilhosa. Tá tudo cinza, baby. Um Asdrubal no teatro, um suicídio no cinema, um solo de guitarra no meu coração. Tá tudo triste nessa madrugada brasileira. Um assalto na esquina, um estupro no 6º andar, o olhar da menina com medo de se apaixonar. Não há nada de novo nessa madrugada brasileira. Tá tudo morto, baby. As pessoas caminham sem Deus e sem esperança. E eu volto pálido para casa. Esse poema eu escrevi no velório do Carlos Drummond de Andrade, lá no cemitério São João Batista. Fui lá me despedir dele e vou ler o último, você falou até 3. 3. Cidade Acesa. Meu coração inquieto quer zanzar pela madrugada dentro de você. Ele quer te abrasar, quer mel e beleza, quer te namorar de pau duro e palavras acesas. Esse foi Haroldo Pereira no nosso 27º episódio do PCcast. Semana que vem, voltamos.